pessoal, estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar sobre o ATS Home Box, que tem GED, nuvem e VoIP integrados. E nós estamos aqui com o Jonas Santiago e a Simone Modenese. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, Juliana. Oi, Juliana. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço vocês por terem aceitado o convite e agradeço já antecipadamente por vocês serem parceiros do Busca Ju. Desde quando o Busca Ju era só uma ideia ainda no papel, vocês já estavam com a gente. Então, quem tem que agradecer aqui hoje sou eu. Muito obrigada. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar com a historinha, né? Então, Simone, você pode contar para a gente como vocês entraram nesse mercado jurídico, né? Quem é a ATS? Que tipo de soluções vocês oferecem para o mercado? Só para a gente entender um pouquinho mais sobre a empresa e quem são vocês. Legal. Bom, a ATS Tecnologia é uma empresa que tem mais de 20 anos e ela nasceu no começo dos anos 2000, quando teve o boom de ECM, de GED aqui no Brasil. Na verdade, a ATS é uma das pioneiras de implantação de GED, né, que hoje a gente chama de ECM, no mercado jurídico. E então ela começou atendendo o mercado jurídico e daí a gente só foi se expandindo. E o legal da nossa história, eu acho que, assim, eu vim do mundo jurídico, eu trabalhei no Demarest junto com o Jonas, a gente se conheceu lá, então a gente começou uma história pré-ATS, depois a gente se juntou com o Alexandre, que é o outro sócio, e a gente trouxe toda essa experiência e essas dores dos jurídicos para dentro da ATS. Então a gente nasceu com esse foco e segue com esse foco. E a gente foi ampliando os produtos também sempre a partir dos nossos clientes. Então assim, poxa, já que vocês fazem isso, façam isso também para mim. Como que vocês podem me ajudar nisso? Então, tudo que a gente foi incorporando, ele veio do cliente para dentro da ATS. Então, ele já vem bastante validado, eu acho que isso é legal. Então, a nossa história, assim, a gente atende outros mercados, mas 80% da nossa carteira é jurídico e 80% do nosso negócio é voltado para o jurídico. Então, eu acho que a nossa história é essa, assim. Então... Legal. Jonas, agora uma perguntinha para você. ATS Homebox. Explica pra gente o que exatamente, quais são as dores que o ATS Homebox ele cura, né? Qual é a proposta do ATS Homebox em relação ao mercado jurídico? Bom, prazer aqui falar com vocês todos. Bom, a ideia surgiu primeiro veio com a pandemia. Homebox veio da ideia de home office. Então a gente resolveu fazer um box, fazer uma caixa, um empacotamento de alguns produtos que a gente já tinha antes da pandemia. Os nossos produtos, eles são nomeados como ATS no início. Então a gente tem o ATS Nuvem, e aí eu vou falar dos três produtos que compõem, que a gente fez a composição do ATS Homebox. É o ATS Nuvem, que é levar... A ideia do ATS Nuvem é pegar um escritório que hoje trabalha de forma local, com servidores locais, naquele formato ainda do início dos anos 2000 e final dos anos 90, e trazer ele para uma realidade diferente, com mobilidade. Então é levar o escritório local para a nuvem, com segurança, levando todos os aplicativos que eles já usam para a nuvem, para que eles tenham mobilidade, para que haja até mais velocidade nos acessos. A gente colocou junto disso na composição desse pacote o ATS.doc, que é o que a Simone falou do GED. E o que é isso? É uma gestão de documentos do escritório. Todo escritório trabalha com muitos e muitos documentos, todo escritório jurídico trabalha com documentos demais, então eles precisam de um software para gerenciar esses documentos. Também a gente colocou isso no pacote do ATS Homebox, que é o ATS.doc, e o ATS.voip, que é uma forma de você levar a sua central telefônica para a nuvem.
o telefone ainda é, apesar de estar menos usado, ele ainda é muito utilizado, ele ainda é um número de acesso a qualquer empresa, a qualquer organização ir para um escritório jurídico, não é diferente. Então, o telefone ainda é muito importante na vida comercial, na vida organizacional que a gente tem. Então, o ATS.VoIP, ele é um PABX de nuvem. Então, ele leva o PABX que está local para a nuvem. Esse pacote dessas três coisas, que é o ATS Homebox, ATS.nuvem, ATS.doc e o ATS.VoIP, essa composição acaba formando um escritório na nuvem. E a gente chamou ele de ATS.Homebox, justamente nesse momento de pandemia. Nós temos vários clientes, e aí eu vou falar das dores, né? Nós temos vários clientes que ainda estavam em fase de transição, alguns clientes que não estavam ainda estavam muito no início da transição, e que a gente teve, eles tiveram dificuldades de acessar os documentos que ainda estão em servidores locais. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho de implementação de firewall, de VPN, trabalhar com os links locais dos escritórios, que isso é sempre um problema. Muitos deles tiveram que ligar para os clientes para direcionar o telefone, porque o telefone ainda era no formato de PABX antigo. Então, essas transições todas, no meio da pandemia, foram doloridas. Então, quando a gente fala de dor, a dor está aí. É a dor de você ter dificuldade de operar. A sua operação teve dificuldade de operar. Tá? Então, esse é o resumo aí. Perfeito. E aí, Jonas, quando você fala desse pacote, né, desse box, você falou duas palavras aí que chamaram bastante atenção, que foi a mobilidade e a segurança, né? Um dos objetivos é esse, e inclusive vocês criaram um pacote num momento oportuno, né? Que todo mundo precisava de mobilidade e segurança, e coincidentemente, também nesse momento a gente tem aí a LGPD, né? Como que as coisas se conversam em relação à LGPD, mobilidade, segurança? Como que essas coisas se conversam aí? Bom, quando a gente fala assim, LGPD é uma lei nova, muito nova, e que não só os escritórios de advocacia, mas todas as empresas estão se adequando. Assim, resumindo muito a LGPD, ela fala de proteção de dados pessoais. Então, quando a gente fala de proteção, o inverso de proteção é vazamento. O principal foco da LGPD é no vazamento de dados pessoais para serem usados de forma que o dono do dado ainda não permitiu que aquele dado fosse usado daquela forma. Tá? Os escritórios de advocacia, eles trabalham com vários dados, muitos deles pessoais. Alguns documentos, principalmente, são públicos, são documentos que você vai na justiça e você você consegue pegar, recuperar aquele documento, mas tem a grande maioria da informação que um escritório manipula é privada, é pessoal e privada. O que a gente precisa entender na LGPD, na lei, é que ela, lendo a lei, você vê que para você chegar num anti-vazamento, você precisa ter soluções tecnológicas que previnem ou detectem, muito no início, vazamentos desse tipo, para que você consiga evitar ou, de alguma forma depois, controlar o vazamento, o mínimo vazamento que aconteceu. Na tecnologia, o que a gente faz para isso? A gente implementa sistemas, por exemplo, um sistema que é muito conhecido como detecção de comportamento, ou DLP, né, que é como que o equipamento vai detectar que há algum tipo de comportamento estranho e que acontecem vazamentos. A ideia geral é a seguinte: a gente coloca um sistema de firewall
tanto na borda do escritório como na borda do data center, que é para onde, quando a gente fala em nuvem, a gente está falando de um data center. Então, na borda do escritório, na borda do data center, com várias camadas anti-vazamento, anti-intrusão, anti-invasão, né, que fazem com que aquele dado que está dentro dos servidores do cliente lá na nuvem, ele de alguma forma esteja protegido, tá? Então, quando a gente implementa o ATS.nuvem, que é um dos componentes, né, é o suporte principal do ATS Homebox, já no nosso projeto de ATS Nuvem, a gente prevê tudo isso que eu falei: firewall de borda no escritório, firewall de borda no data center, toda a conexão via VPN, via criptografada, então nenhum sniffer, né, nenhum vampiro consegue pegar essa informação que está trafegando, e detecção de comportamento, e nas bordas de mobilidade, que são os celulares dos usuários, que estão ali trocando e-mails, que estão vendo que os dados estão sendo trocados e trafegam pela internet, e nos dispositivos de notebook, por exemplo, a gente se preocupa com um mini firewall de dispositivo, né? Então a gente tem softwares de gestão, né, de gerenciamento de dispositivo, para detectar, para implementar essa DLP, essa detecção de comportamento nesses dispositivos. E o escritório ter o poder de desligar muito rapidamente os aplicativos que os usuários estão usando fora do escritório. Tá? Então, isso tudo faz parte de um projeto, isso não é uma coisa que se implementa da noite para o dia, porque tem investimentos, tem implementações, testes e toda uma gestão de um projeto nesse nível. Tá? Então, um dos capítulos da LGPD, e é um dos mais fortes, é a cybersecurity, né? E contra vazamentos. Então, assim, resumindo, é isso. A gente, no projeto de ATS Nuvem, a gente tem muito forte essa questão de proteção dos aplicativos que o escritório usa e detecção de comportamentos estranhos. Perfeito. Bom, Simone, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Então, a gente viu que a gente tem 3 soluções dentro do ATS Homebox, né? E essas 3 soluções, elas podem ser implementadas separadamente ou não? E se são soluções só para grandes escritórios de advocacia? Ou como é que funciona? Tem projetos para escritórios menores? Depende do tamanho? Como que funciona isso? Não, como o Jonas falou, a gente já tinha essas soluções de formas separadas, em clientes diferentes, porque são soluções que suportam a operação mesmo. Então, assim, isso a gente já tinha. Com a pandemia, a gente resolveu colocar numa caixinha, por isso o nome Box, porque a gente percebeu que são as 3 soluções que mais eram necessárias naquele momento de home office. Então, assim, trafegar um documento no WhatsApp, eu posso fazer, eu posso passar um e-mail rapidamente, mas assim, onde é que está esse documento? Qual é a autoria? Eu tenho autorização para fazer isso? E se eu passei só no WhatsApp da Simone, como que eu compartilho isso com outro advogado da equipe, que é o Jonas? Então, essas preocupações, quando o advogado foi trabalhar em casa, isso ficou mais visível. Não que eram questões que já não existiam, mas ela ficou, né, relevante. Então, o ATS Doc, ele vem nesse sentido de organizar esse acervo documental e, de novo, repetir isso que o Jonas falou, de forma segura. Então, eu sei o que a Juliana acessou, eu sei para quem a Juliana passou aquele documento, e eu sei qual é a última versão do documento. Então, o que já existia no escritório, a gente resolveu botar na caixinha do Homebox. O VoIP é exatamente a mesma coisa, a gente já tinha esse produto no nosso portfólio, já tem clientes nossos que utilizam, e também, indo para casa, percebeu-se que, puxa, quem atende o telefone agora, né? Quem vai ser o ramal, como que eu transfiro, vai ficar só no celular, e muitas vezes o celular era pessoal, então isso também não é legal, né? Então você precisa ter um controle aí sobre isso. E a outra solução, que é você levar todos os seus aplicativos para a nuvem, que a gente também já tinha.
Então, assim, a única coisa que a gente fez foi detectar quais eram as maiores necessidades e colocar na caixinha. Mas a gente está muito apto a colocar qualquer uma delas de forma separada nos escritórios. E em relação a tamanho, não tem tamanho. Sim, a gente atende desde escritório com 5, é o nosso menor escritório, até escritório com 600 pessoas. Então, assim, as soluções são elásticas, a gente consegue implantar de acordo com a necessidade. Então, isso é bem tranquilo para a gente. Perfeito. Eu já verifiquei em materiais de vocês que vocês se intitulam com a ATS Tecnologia, né, como parceira em inovação. Eu queria que você explicasse o que exatamente que significa essa parceria de inovação de vocês com os escritórios. E aí, pensando nessa parceria, quais outras dores que vocês também conseguem ajudar, em quais outras dores vocês conseguem auxiliar os escritórios de advocacia? Se é que tem outras ou se são as 3 que vocês, né, as 3 grandes que vocês já falaram até o momento. Então, a assinatura Parceria e Inovação, ela veio também esse ano para a gente, que, Juliana, você está nesse meio, você sabe que quantos de informação de advocacia 4.0, de advogado você tem que mudar, senão você vai morrer, ou seja, todas essas novos discursos e narrativas que a gente tem no jurídico, a gente percebeu também que os nossos clientes e algumas prospecções estavam um tanto quanto confusos. Por onde eu começo? O que eu faço? Compro tudo isso, mas aí eu não uso. E a nossa vocação também na ATS, eu acho que aí são vocações pessoais, mas que juntos acabou dando um quê de cultura da ATS, essa coisa do ensinar, do ouvir, do ir buscar informação e trazer. Então, a parceria em inovação vem nesse sentido, assim, o que você está precisando, tá? Então, vamos ouvir junto e eu vou trazer para você o que eu sei, o que a gente acredita que é melhor nesse momento. Tudo bem, a gente pode até desenhar um projeto de chegar na inteligência artificial, mas seus dados estão organizados, né? Você tem um documento? Tá fácil de achar? Então, assim, a parceria em inovação veio no sentido de orientação para onde ele pode seguir. E nisso também, o que veio? A gente, nos 2 últimos anos, a gente começou a fazer automatização, tanto de fluxo, e isso também auxilia muito o escritório, como de tarefas. Então, quando a gente está falando de fluxo, imagina uma solicitação de contrato dentro de um departamento jurídico. Por quantos e-mails são trocados, quantos prazos são perdidos. Então, a gente tem lá uma solução que a gente automatiza todo para eu saber quem pediu, aonde está parado, estou cumprindo SLA, todos os indicadores. Também nessa, uma derivação disso, e o que está bem na moda agora, que é o RPA, a gente está automatizando e robotizando tarefas. Então, a gente já tem vários cases em escritórios e departamentos jurídicos, e isso está indo muito rápido, bem veloz mesmo. Como a gente pode tirar do advogado o trabalho repetitivo? Então, eu acho que também a pandemia deu uma visibilidade para isso, assim, o quanto de estratégia eu deixo de fazer e eu preciso entregar, e poderia terceirizar isso para um robô. Então, também a gente faz isso, esse projeto de olhar quais tarefas são repetitivas, quais tarefas são volumosas e que a gente pode automatizar para deixar para o advogado exatamente aquilo que ele estudou para fazer, que é o direito. Né? Então, eu acho que são essas 2 dores a mais que a gente consegue resolver também. Não sei se o João quer complementar. Mas acho que é isso, né, Júnior? Não, é exatamente isso. É robotização, no conceito geral é RPA, que é robôs, e BPM, que é uma gestão de processo de negócio, que a gente desenha o processo. Por exemplo, o processo de automação de gestão de contratos ou coisas nesse sentido. Perfeito. Jonas, para a gente concluir, eu vou voltar no assunto que hoje eu acho que está todo mundo falando nele. Como a gente teve essa grande mudança do presencial, né, o eu te conheço agora, a gente até estava brincando antes, né, o virtual ficou tão normal que a gente, né, sente que a gente realmente está encontrando com a pessoa quando a gente se vê. Então, tudo mudou muito. Essa questão do remoto, ela sempre foi
um ponto muito dolorido, principalmente nos escritórios de advocacia, né? Um medo muito grande, um receio muito grande, uma responsabilidade muito grande com essa questão de segurança. E aí eu queria só entender o que você entende. Um escritório está todo na nuvem, a gente está falando exatamente disso, né? GED, nuvem, está tudo na nuvem. Como que você entende que é a questão de segurança? Esse escritório está ou não seguro? Depende do quê? Você tem algum tipo de histórico, algum tipo de taxa de risco que você possa considerar, principalmente com os clientes de vocês, né? Como que você pode nos explicar em relação à segurança para a gente concluir o papo? A segurança, ela nunca é 100%, nada é 100% seguro, nada é 100% inviolável, coisas que a gente escuta, e isso é verdade. O que normalmente a gente faz dentro de quando a gente pega um cliente que tem, que está num estado ainda muito inseguro, às vezes ele nem sabe, os sócios e os donos dos escritórios nem sabem o risco que eles estão correndo. E aí a gente entra na questão do risco. O risco e a segurança, eles são meio que irmãos, né? Quando a gente fala principalmente quando a gente fala de segurança, normalmente a gente pensa em segurança de acesso, segurança de alguma coisa. O risco, a gente pensa sempre no risco de alguma coisa cair e parar de funcionar. Mas a gente nunca pensa que esses dois irmãos, eles compõem uma coisa chamada continuidade do negócio. O que é isso? E aí você envolve uma análise de risco muito mais profunda, quando você se referencia à continuidade das operações, do negócio. Tá? O que a gente entrega, quando a gente entrega projetos, por exemplo, como a TS Nuvem, que é levar o escritório para a nuvem, o objetivo por trás dessa tecnologia toda, de Firewall, como eu expliquei, é você fazer com que o negócio, as operações tenham continuidade. O risco sempre existe, a análise de risco é sempre necessária. Quando a gente leva o escritório para a nuvem, o final do nosso projeto, e quando eu digo final, é um final mesmo, porque pode levar ano ou anos para a gente conseguir chegar nesse final, ele é a entrega de um plano de continuidade de negócios. O que é um plano de continuidade de negócios? É uma resposta a risco ou a incidentes que podem acontecer, e podem acontecer mesmo o escritório estando na nuvem, mesmo um data center sendo totalmente seguro, um ambiente totalmente feito para que nada aconteça com ele. Há riscos de queda de link, há riscos de queda os servidores, apesar da gente sempre imaginar no mundo virtual que tudo está acontecendo em algum lugar que a gente não conhece, os softwares estão rodando em servidores físicos. No final das contas, é isso. Servidores físicos, eles podem parar de funcionar de uma hora para outra. O seu notebook pode parar de funcionar. Os servidores também. É claro que é muito mais difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Os links podem cair e coisas podem acontecer. Quando a gente monta um plano de continuidade de negócio, a gente embute nesse plano de continuidade de negócios uma coisa chamada plano de resposta a desastres no mundo da tecnologia. Que é o quê? É você criar um plano de ação para um incidente quando ele acontecer. Então, por exemplo, olha, caíram os links do escritório. O que a gente faz? Tem prazo para entregar às 4 horas da tarde. Como é que a gente faz? A gente vai para casa, a gente vai para o cybercafé do lado. Hoje, na pandemia, todo mundo foi para casa. Então, o que aconteceu, na verdade, na pandemia foi um grande incidente e uma grande gestão de risco. Tá? Então, o plano de continuidade de negócio, ele obviamente, nada mais, né, do que um plano de ação
respondendo a um incidente que aconteceu. Se você está preparado para isso, quando você tem um plano de continuidade de negócio, você está preparado para esse incidente. E aí você se movimenta e você vai seguir aquele plano para dar certo. Todo plano ele pode dar certo desde que ele seja testado. Então, nos nossos clientes, por exemplo, que é o final do nosso projeto de ATS nuvem ou até mesmo ATS Homebox, é a gente testar sempre o plano de continuidade de negócio, fazer um teste por ano, não precisa mais do que isso, ou 2, se o cliente for muito desconfiado, mas a ideia sempre é você ter um plano de ação envolvendo tecnologia para um incidente. Então a gente simula um incidente e faz os colaboradores se movimentarem e seguirem um plano de ação. Plano de continuidade de negócios, ele deveria ser uma ideia de toda a organização e dos escritórios de advocacia. O que a gente percebe é que pouquíssimos escritórios de advocacia pensam num plano de continuidade de negócio, pensam num plano de ação de resposta a incidentes. E a tecnologia, ela hoje é a base de qualquer trabalho. Nosso trabalho, no meu trabalho, que trabalho com tecnologia, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ou qualquer tipo de operação, é suportado por tecnologia. Então, a grande parte de um plano de continuidade de negócio está calcado, está sentado sobre um plano tecnológico e seguro para que as operações continuem funcionando independente dos acidentes. Dos incidentes ou acidentes. Gente, foi excelente a conversa, muito bom, muito esclarecedor, e é muito, dá um alívio a gente saber que tem gente cuidando de tudo isso, né, porque muitas das vezes os escritórios, eles acabam precisando de contratar vários fornecedores para poder trazer essa gama de soluções que vocês trazem, né? Eu acho que, por isso, a parceira em inovação, eu acho que cabe muito bem a ATS, porque realmente vocês conseguem abarcar muita coisa e auxiliar o cliente a sair dessa era antiga, né? E a vir para o novo. Agora é isso mesmo, né? Não tem jeito mais. Exatamente. Eu agradeço imensamente a participação de vocês e mais uma vez agradeço a confiança no BuscaJur e a parceria que vocês têm com a gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Juliana. Suas palavras são nossas também. A gente agradece e a tendência, eu acho que é só crescer, né? Com tanta coisa para a gente falar, eu acho que a gente vai crescer muito juntos. E a gente fica à disposição aqui. Para quem tiver dúvida, para vocês do BuscaJur, é só contactar que a gente responde. Obrigado, Juliana. Obrigado. E conta com a gente. A gente está bem feliz com a parceria, sim. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau.